Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdos sobre história e ciências humanas de modo geral. Bem, no último vídeo que nós publicamos, eu falei a respeito da Revolução Francesa e a sua perseguição ao cristianismo. Neste vídeo, eu comentei a respeito do conceito de revolução e expliquei que este conceito foi modificado com a Revolução Francesa. Mas eu decidi então compartilhar com vocês mais um vídeo para explicar um pouquinho melhor essa palavra chamada revolução. Porque muitas pessoas pensam que ela sempre teve o mesmo sentido. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, mas eu acho que ficou muito corrido e um pouquinho superficial e talvez você não tenha entendido da maneira adequada. Então vou tentar explicar melhor neste vídeo. Bem, a palavra revolução é bastante usada na política, na filosofia, na história, e muitas vezes a gente não entende esse conceito. A gente acha que as pessoas sempre utilizaram a palavra revolução com o mesmo significado, e isso não é verdade. Vamos entender então essa palavra tão importante. Revolução não era uma palavra utilizada para falar de política. Ah, os revolucionários estão chegando, a revolução está se aproximando. Ah, essa pessoa é muito revolucionária, esse aqui é contra a revolução. Não. Por incrível que pareça, a palavra revolução era utilizada na astronomia. Sim, na astronomia. Essa palavra era utilizada para falar do movimento dos corpos celestes. Quando um corpo celeste saía de um ponto inicial, se movimentava e depois voltava para o mesmo ponto. Isso era uma revolução. Então, esta palavra que nós usamos hoje para falar de política era, na verdade, um conceito da astronomia, do estudo dos astros. Ok? Só que com o passar do tempo, ela passou a ser utilizada também para se referir aos eventos históricos e políticos de um povo, de uma nação, etc. Ok? Só que o uso político da palavra revolução manteve o seu sentido original, que era o sentido da astronomia. Volto a falar, o que era a revolução na astronomia? Um corpo se movimentando e voltando para o ponto inicial. Ok, Tito, entendi esse conceito, mas como que ele começou a ser usado na política? Bem, para poder falar sobre isso, eu quero usar alguns exemplos. O primeiro deles é o exemplo da Reforma Protestante. Sim, da Reforma Protestante, que nós podemos também chamar de Revolução Protestante. E não sou eu que estou falando isso, tá? Nós temos aqui um grande historiador, Alistair McGrath, teólogo, historiador, pensador protestante, que escreveu esse livro aqui, A Revolução Protestante. Talvez você até estranhe esse título, porque geralmente quando a gente fala de protestantismo, nós estamos falando de reforma. Sim, Lutero, João Calvino, entre outros, tentaram fazer uma reforma na igreja, mas nós podemos chamar também de revolução. Por quê? Vamos lá. Se o sentido original de revolução era voltar a um ponto inicial, nós podemos dizer que a revolução também aconteceu durante o surgimento do protestantismo. Por quê? Tanto Lutero quanto Calvino e as seguintes gerações de protestantes entendiam que era necessário levar a igreja de volta às suas origens. Quando eles observavam a igreja da época, eles percebiam que os valores, os princípios, as práticas não estavam de acordo com a palavra de Deus, não estavam de acordo com os ensinamentos de Jesus e nem dos apóstolos, muito menos com a forma como a igreja vivia no primeiro século. Então, tanto Lutero, Calvino e as futuras gerações de protestantes tentavam fazer o quê? Voltar a um ponto inicial, voltar a uma prática inicial, ou voltar
a como era a igreja ou como eram os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos e a forma como a igreja vivia nos primeiros séculos. Essa era a ideia desses homens que iniciaram a reforma protestante e aqueles que o seguiram posteriormente. Então nós podemos realmente concordar com o Alistair McGrath e dizer, realmente, foi uma revolução no sentido original de tentar voltar ao que era antes, restaurar, resgatar uma prática ou ideias anteriores. Então podemos dizer que a reforma protestante, como nós dizemos, foi sim uma revolução, ok? O segundo exemplo que eu quero trazer para você, querido ouvinte, é o exemplo da Revolução Inglesa. No século XVII, a Inglaterra passou por duas grandes revoluções. Uma na década de 1640, chamada de Revolução Puritana, e outra em 1688, chamada de Revolução Gloriosa. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando com maior detalhe essa revolução, ok? Pode ficar tranquilo. Mas para esse vídeo eu vou ser mas bem sintético mesmo, bem resumido. No século XVII na Inglaterra, aconteceram duas revoluções e a primeira delas foi liderada por um grupo chamado de puritanos. Os puritanos eram protestantes ingleses que foram bastante influenciados pelas ideias desse cara aqui, João Calvino. Os puritanos diziam o seguinte: a Inglaterra passou por uma reforma na igreja, liderada pelo Henrique VIII, rei da Inglaterra na época, só que essa reforma foi muito superficial, ela não foi completa. Então os puritanos queriam completar a reforma iniciada pelo rei Henrique VIII. E por que eles receberam esse nome? Puritanos. Puritano vem de pureza, porque esses homens diziam o tempo todo que era necessário purificar as famílias, purificar a sociedade, purificar a igreja e purificar o Estado. Ok? E por que eles fizeram uma revolução? Porque na época deles, os reis da Inglaterra tentaram desobedecer o parlamento a fim de se tornarem reis absolutistas com amplos poderes. Eles tentaram, inclusive, quebrar o domingo, que é o dia do Senhor, um dia importante para os puritanos, onde eles não trabalhavam e não praticavam qualquer outra atividade, apenas o culto e obras de misericórdia. Então, eles estavam tentando influenciar na religião e influenciar também na política, porque eles não queriam obedecer o parlamento e estavam agora tentando modificar práticas importantes como a guarda do domingo e estavam tentando transformar a Inglaterra em um país episcopal, ou seja, liderada por um bispo, e os puritanos eram contra essa ideia. Então eles fizeram uma revolução. A Inglaterra viveu uma guerra civil, inclusive, um exército liderado pelo rei e outro exército liderado pelos puritanos. E aí, futuramente, a gente vai fazer um vídeo contando o que aconteceu em detalhes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que os puritanos fizeram uma revolução, não para criar algo novo, mas para voltar a um ponto inicial, porque para eles era necessário voltar para o que a Bíblia ensinava e era necessário voltar a como era a política na Inglaterra, o rei governando junto com o parlamento, em um equilíbrio de poder que o rei na época tentou quebrar, tanto o Carlos I e depois o James II. A segunda revolução, inclusive, a Revolução Gloriosa, recebeu esse nome porque foi uma revolução sem derramamento de sangue e também tinha esse objetivo, restaurar uma ordem anterior. Você pode encontrar um pouquinho sobre isso nesse clássico livro de Lawrence Stone, As Causas da Revolução Inglesa, ok?
Então, você percebe que tanto no caso da Reforma Protestante, como no caso da Inglaterra, a revolução significava voltar a um ponto inicial, a voltar a uma origem ou a algo que foi perdido no tempo. Não tem nada a ver com a visão dos revolucionários franceses, que queriam apagar o passado tem que ficar para trás, vamos construir algo totalmente novo. Não! O conceito original de revolução era voltar às origens, ou resgatar algo que foi perdido no tempo. Ok? O terceiro exemplo que eu trago para você é o exemplo da Revolução Americana, uma das maiores e mais importantes revoluções da história. E a Revolução Americana também tinha como base essa noção de revolução original. Por quê? Bem resumido, porque eu também vou fazer um vídeo sobre a Revolução Americana em breve. A Revolução Americana aconteceu porque a Inglaterra, o governo inglês, modificou a questão dos impostos cobrados dos colonos que viviam na América. Diante disso, dessa mudança, os colonos fizeram uma rebelião. Eles não queriam apagar o passado, eles não queriam criar algo novo. Não, eles queriam apenas justiça. Então, o conceito de revolução deles também não tem nada a ver com o conceito que os franceses usaram em 1789 ou a partir de 1789. Eles queriam resgatar a liberdade que eles tinham antes e que agora a Inglaterra estava tentando tirar deles. E olha que interessante, um dos grandes pensadores que hoje é considerado o pai do conservadorismo, e ele nem era conservador, esse conceito não era usado ainda na época, era o Edmund Burke. Edmund Burke defendeu os colonos ingleses. Edmund Burke, que era irlandês, membro do parlamento britânico, ficou do lado dos colonos americanos, porque ele entendeu que era injusto o que a Inglaterra estava fazendo com os colonos da América do Norte. Você pode compreender um pouquinho sobre a Revolução Americana neste outro clássico que eu trago aqui para você, do grande historiador Bernard Bailyn, historiador americano, As Causas da Revolução Americana, ok? Publicado pela editora da Edusc. A Edusc publicou esse aqui e também o que eu mostrei do Lawrence Stone, ok? Vamos lembrar aqui, e o do Alistair McGrath, editora Palavra, ok? Livros muito importantes. E se você quiser compreender o conceito moderno, atual de revolução, aconselho que você leia o capítulo sobre a revolução aqui desse clássico também, já um clássico, podemos dizer assim, de Reinhard Koselleck, historiador alemão, no seu livro Futuro Passado. Aqui, deixa eu falar para você certinho, aqui nós temos um capítulo muito importante chamado O Conceito Moderno de Revolução. Nesta obra, vou falar aqui certinho para você, o conceito moderno de revolução está no capítulo 3 do livro Futuro Passado. Então você percebe que antes, revolução significava voltar a um ponto inicial, voltar a algo que foi perdido, algo bom que foi perdido no passado, ok? E com a Revolução Francesa, como você viu no vídeo anterior, se você não viu, veja, a revolução assume um outro significado. Significa agora romper com o passado e construir algo totalmente novo para o futuro. Então, esses são os dois conceitos de revolução que nós utilizamos na política e vemos no decorrer da história. São os dois principais, pelo menos. Não se esqueça de apoiar o nosso canal. Deixe aqui o seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com um amigo, um familiar e nos ajude a fazer com que o nosso canal, que está só começando, venha a crescer. Eu sou o professor Tito, professor de História, e conto com o seu apoio e o seu voto de confiança para que esse canal possa divulgar mais conteúdos como esse.
ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.